Quando a gente julga a partir da essência é uma coisa. Quando a gente julga a partir da mente e do que eu aprendi é outra. Então, eu estava julgando a minha esposa a partir da minha mente. Ou Ítalo. Exatamente. Por trás de todo comportamento inadequado tem alguma questão. Tem alguma questão. Então, a gente fica muitas vezes só julgando e analisando o comportamento do outro. A gente é muito hábil em criticar o outro, mas poucos têm a nobreza de praticar a autocrítica. Que é você criticar o seu próprio comportamento, observar e analisar o seu próprio comportamento. Poucos têm essa habilidade. Então, bem como a gente faz com o outro, a gente precisa observar o nosso comportamento e o que tem por trás daquele comportamento. Como eu estou me sentindo para me comportar daquele jeito? E qual a qualidade do pensamento? Um exemplo que eu gosto de usar também, Júnior, muito nas minhas palestras, é no relacionamento conjugal. Eu passei muito tempo preso em uma qualidade de pensamento voltada a, sei lá, 2 ou 3 comportamentos que a minha esposa tinha que me incomodava. Então, eu passei muito tempo preso numa rotina de pensamentos voltada a esses 3 comportamentos. E acabou, esquece até das qualidades e tudo. Ela tem 25 qualidades, sei lá, 38 qualidades que me fizeram escolher ela, mas eu passei um determinado tempo preso em um ciclo de pensamento que só me fazia observar e pensar aqueles 3 comportamentos que não me agradavam. Então, a qualidade daquele pensamento, repetidas vezes, gerava um sentimento em mim em relação à minha esposa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim, sem dúvida. E uma maneira de me comportar em relação a ela. A partir das ferramentas de observação, foi que eu percebi que, rapaz, só fico pensando, preso aqui, julgando, analisando, me achando mais alguma coisa do que ela, preso nesses 3 comportamentos aqui, mas tem outros que me agradam, que me fizeram escolher Isso aí ela. que foi o que aconteceu com você, eu acredito que você já usou aí a inteligência. Exatamente. Você usou a inteligência emocional, analisou, fez uma autoanálise e viu que, oxe, eu estou focando em 3 coisinhas. Enquanto tem tantas outras que eu podia dar atenção. E aí esse foi o meu exercício. Bom. Perceber todas as vezes que esse pensamento, em relação a esses 3 comportamentos, vinham, gerenciar eles e dizer, calma, peraí que também não é assim não. Tem isso aqui que me fizeram escolher ela e que me fortalece. E assim eu fui. E quanto mais você repete, Júnior, mais vira automático, né? Então, nessa época que eu ficava preso a esses 3 comportamentos que eu não gostava, eu lembrava de todas as vezes que ela teve esse comportamento, dizia o dia, onde foi, quem estava, sabe como é? Deve acontecer muito com vocês aí em casa isso. Depois que eu comecei a observar o pensamento, só de você observar ele já perde força, entendeu? Então aquela vozinha que ficava só martelando sobre aqueles comportamentos, só de eu olhar para ela já começa a perder força, você entende? E no decorrer do tempo, Júnior, quando eu menos esperei, eu não estava mais acessando essas memórias antigas, não estava mais focando nesses pensamentos, foi meio que sem perceber, mas a partir de uma prática, de observar o pensamento, não deixar, porque essa vozinha, todo mundo tem uma vozinha, não tem uma vozinha que fala aqui na nossa cabeça o tempo inteiro? Essa é uma das grandes questões. Essa vozinha ela é interna, né? Não é nem vozinha do além, né? Então, não é do além nem é você. Repare que mistério. Isso é faz mais de 15 anos que eu estudo inteligência emocional. Uma das últimas descobertas que eu entendi foi essa. Você não é o seu pensamento. Isso é muito profundo. Eu vou tentar aqui, depois vocês me ajudem aí, me digam se eu estou conseguindo explicar. Você não é o seu pensamento. Essa vozinha que a gente escuta na nossa cabeça o tempo inteiro, aleatória, a gente fala que é atividade mental. É sua mente disparando com base nas coisas que você aprendeu ao longo da sua história, sabe? Faz sentido. Então você está ali analisando as coisas, julgando e gerando pensamentos, disparando pensamentos com atividade mental, com base naquilo que você aprendeu. Então você julga uma coisa com base naquilo que você conhece. Só que você não é o seu pensamento. Quem nós somos em verdade está para além do pensamento. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso, Júnior. Quando você perguntou quem eu era, eu disse eu sou uma partícula do eu sou. Porque isso é quem nós somos em verdade. Essa é a nossa identidade. Uma partícula do divino, uma parte do divino. O que vem depois disso, o Ítalo, o psicopedagogo e tal, ele foi construído aqui, na Terra, nessa vivência, nessa vida. Mas para além do que foi construído aqui, há uma essência, que é a imagem e semelhança do Deus vivo de acordo com a minha crença. Você entende? Esse é o nosso verdadeiro quem você é. Só que você não é o seu pensamento, é onde eu queria voltar lá. Nós não somos o nosso pensamento.
Então, se eu fosse acreditar que aquilo que estava falando dos 3 pontos negativos da minha esposa lá era a minha vozinha interna, ela seria a minha verdade. Isso é o que acontece muitas vezes. Você escuta aquela vozinha e trata ela como sendo a sua voz interna e a sua verdade. E nem contesta ela. Tem alguns autores, tipo o Paulo Vieira, chama essa vozinha de franga tagarela. Isso me ajudou muito. Oi? Tratar ela como uma franga tagarela. Então, toda vez que eu estava lá, levando para um exemplo prático, toda vez que eu estava lá, me pegava remoendo pensamentos a respeito dos comportamentos que eu julgava errado da minha esposa, eu olhava para aquela vozinha e dizia, não, peraí, calma, deixa de tagarelar, como se fosse uma franga tagarela. E aí eu segurava aquela franga aqui e dizia, não, mas hoje mesmo ela fez isso, fez aquilo. Aí é onde entra eu realmente, o que a gente pode chamar de pensando, que é eu, a partir da minha essência também, que é amor, que é perdão. Quando a gente julga a partir da essência é uma coisa. Quando a gente julga a partir da mente e do que eu aprendi é outra. Então, eu estava julgando a minha esposa a partir da minha mente. Ô, Ítalo, tem alguma coisa a ver com a frase que diz agimos como gostaríamos de ser e reagimos como de fato somos? Porque você, às vezes, quando entra, por exemplo, a vaidade, o jeito que a gente quer, ou essas vozinhas, então, a gente vai e bota pra fora. Aí é quem eu não sou. Aí é quem eu não sou. Aí é os resquícios do que eu aprendi aqui nessa terra. Em essência... Agora, quando é essência, é do jeito... A partir de onde você tem tomado as suas decisões. A gente acaba a partir da mente ou a partir da sua essência. Porque se eu tomo a minha decisão em relação às pessoas que me incomodam no ambiente de trabalho, a partir da minha mente, eu vou condená-las, vou julgá-las, vou talvez me achar melhor. Mas se eu olho para aquela pessoa e tento analisar a situação a partir da minha essência, aí eu tenho princípios e valores. Perdão, então amor. É bem mais assertivo. Então é bem mais assertivo. Aí eu estou trazendo de quem eu sou de verdade, não estou atuando no nível da carne, da mente, entendeu? Da mente. Carne, né? Que a nossa mente é totalmente influenciável. E eu estava julgando minha esposa a partir da mente. Estava deixando a mente falar o que ela queria, entendeu? Só que eu não sou o meu pensamento. Certo? Se tivesse uma tela de televisão, uma tela sob a sua cabeça, e nessa tela aparecesse tudo que você pensa, o que é que estaria aparecendo nessa tela todo santo dia? Eu só quero perguntar para a sua audiência. Se na sua cabeça tivesse uma tela, e nessa tela aparecesse tudo que você pensa durante o seu dia, o que é que ia prevalecer nessas imagens da tela? O que é que você tem pensado repetidas vezes? Forte. E tem aceitado aquilo muitas vezes como verdade, você entende? Então, por isso que a meditação e outras questões relacionadas à respiração ajuda a silenciar essa vozinha tagarela, que as pessoas deitam para dormir, Wilson, e a vozinha não para, tio. É porque é como se você se conectasse mais com o exterior do que com o interior. Exatamente. Não é isso?